Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu sou a Daiane Silveira e nós estamos aqui novamente no MVCast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou com 3 empresários aqui que eu tenho certeza que têm boas histórias para nos contar e para a gente aprender também, né? Eu vou apresentar para vocês agora. Ai, gente. Estou aqui com Rodrigo Mendes, CEO da Sprinta e apaixonado por esportes. Pode te apresentar, Rodrigo. Sou o Rodrigo, eu sou empreendedor desde sempre. O Sprinta deve ser minha 15ª iniciativa. E eu tô aqui para contar algumas histórias aí até o momento que estamos. Tranquilo, legal. O Wellington Hermel, empresário e consultor de empresas. Olá, bom dia, tudo bem? Falar um pouquinho das experiências aí, até de algumas empresas que a gente tem interação, né? E de algumas trocas do dia a dia aí, tá bom? Legal, legal. E é claro que nós estamos também com Alexandre Martins, CEO do Minha Visita, né, Alexandre? Isso aí. Hoje eu quero contar histórias e quero ouvir histórias e tenho certeza que vai ser top esse podcast, porque se segurem aí que vem boas histórias por aí. Eu vou começar então com o Wellington, que é empresário e consultor de empresas. Wellington, como você visualiza o empreendedorismo na tua vida? O empreendedorismo, ele faz parte, né, da família, da cultura, né? Vem de uma empresa familiar. E dentro da universidade, lá na escola, né, no ensino técnico também, trabalhando com administração, buscando conhecer empresários. E sempre fazendo aquele exercício, assim, né? Até entrando em restaurantes, assim, tipo, calculando qual é o ticket médio desse restaurante, né? Isso, sou apaixonado por isso, adoro. É top fazer isso, né? Muito bom. Tipo, passa ali a gente é de Novo Hamburgo, aí tu passa na Maurício Cardoso, pergunta o aluguel, quantos cafezinhos a gente tem que vender pra pagar esse aluguel aí, né? É muito legal. Mas isso tá na veia, eu sou apaixonado por isso. Trabalho na parte de consultoria, dando suporte, porque, ao meu ver, o empresário ele tem uma habilidade nata que ele vai desenvolvendo, que é a capacidade de vender, né? E dentro dessa capacidade de venda, de encantar as pessoas, muitas vezes ele vai esquecendo de uma retaguarda que é extremamente importante para a tomada de decisão, que são os dados, né? Sim. Então eu busco dentro da consultoria, eu falo que é gestão de negócios, né? O que é gestão de negócios? É dar suporte para esse empresário, esse empreendedor, tomar decisões. Porque a tomada de decisão é essencial, né, para o empresário. E daí, dentro da empresa, eu vivencio isso. Porque Sim. eu busco trabalhar com os dados dentro da minha empresa para tomar decisão também. Mas mesmo assim, tem um risco, né? Inclusive, ele foi consultor nosso lá também, o Wellington. A gente Sim. se conheceu fazendo um trabalho juntos, né? Foi muito bom, assim, a gente teve uma troca bem bacana. Que legal. Porque o Rodrigo tem essa capacidade de desenvolver negócios, de vender, de fechar bons negócios. Ele tem um network do caramba. Mas sou bem ruim nas planilhas. Das planilhas é comigo. Não dá pra ser bom em tudo, né? A gente tem que saber o que é bom, né? Legal. Exatamente. Tá certo. A próxima eu vou mandar pra ti então, tá, Rodrigo? Quer complementar, Rodrigo? Claro. Empreendedorismo. Conta uma história de empreendedorismo. Quantas empresas tu já abriu aí? Cara, o empreendedorismo ele tá comigo desde quando eu me enxergo por gente, desde os 8, 9 anos já tinha iniciativas empreendedoras. Eu entendi desde muito cedo que o empreendedorismo era a única coisa que poderia mudar a minha realidade. Então eu comecei desde cedo, 9, 10 anos, eu tinha um pé de limão em casa. Aí eu entendi que na frente da escola que eu ia, o dono do restaurante, um dia ele me levou junto no mercado, que eu sempre almoçava lá, que minha tia trabalhava lá. E ele me levou junto no mercado e eu vi que ele comprava limões e eu associei que eu tinha um pé de limão em casa, do mesmo limão. Perguntei pra ele quanto que ele pagava por limão. Eu lembro até hoje, ele falou que era 20 centavos. Aí eu perguntei pra ele que se eu vendesse pra ele por 10 centavos, ele comprava de mim. E ele falou que comprava e foi minha primeira iniciativa empreendedora, foi vender limões pro restaurante. Que incrível! Top! Incrível! Então o empreendedorismo aí vem comigo, depois ele evoluiu pra venda de tempero verde pros vizinhos, venda de miçanga de pulseirinha hippie no colégio, até produtos eu fiz minha mãe um dia pegar pra mim revistinha da Avon pra eu vender pros vizinhos, que eu via que elas compravam o tal do Renil, que era um produto bom, e eu descobri que a Avon dava 30%, 40% de comissão na época, então era esse o meu kit empreendedor aí com 10, 11 anos, era Avon, tempero verde, limão e miçanga no colégio. Que Muito top, legal. cara.
Então aí eu fui evoluindo para os outros negócios, né? Mas eu, desde muito cedo, eu entendi que o caminho meu era ser empreendedor. Então, a minha vida inteira não tem... Eu e o empreendedorismo, desde pequeno, a gente tá junto. Legal. Né? Eu já entendo assim, o empreendedorismo pode ser na vida pessoal e pode ser na vida empresarial, né? Eu quero contar uma história sobre empreendedorismo. Eu, quando tinha 20 anos de idade, morava em Pelotas, olhei pros lados assim... Cara, eu vou ter que me mexer, porque senão a vida vai ser ruim pra mim, cara. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu fui morar em Israel, comprei passagem só de ida, $100 no bolso, eu mais 3 amigos empreendemos uma viagem para Israel. Em 1988, o Muro de Berlim não tinha nem caído ainda, nós era guri com 20 anos. E então assim, comecei a aprender com os judeus, né, em Israel, como negociar, como tratar as pessoas. Eu tinha muito paradigma que me colocaram na minha cabeça, que dinheiro não é bom, que dinheiro é sujo, que dinheiro não sei o quê. Eu digo, mas aqui os caras todos ganham dinheiro e são todos felizes e têm família. Eu tava vendo com os meus olhos, ninguém tava me dizendo, né? E aí a gente foi, morei em Israel 8 meses, de lá fui para Londres, morei mais 7 meses e meio em Londres, e depois voltei. Aí, cheguei lá com $100 no bolso, voltei com $2.000. Eu tava rico. Em 1990, em 89, 90, né? Então, acho que foi a primeira desafio de empreendedorismo que eu tive que me desafiar. E às vezes a gente cria muito medo, né? Ah, como é que vai fazer isso? Aí tu chega lá, um monte de gente fazendo a mesma coisa. Tu chega num hostel, tá todo mundo no mesmo barco. Tu acha que tu é especial? Não, tem mais 200 mil pessoas fazendo a mesma coisa que tu achava que era um paradigma, que era um medo que ninguém podia fazer. E ali veio vários insights porque eu consegui ver com os meus olhos e ter a experiência que quando tu quiser fazer uma coisa, vai e faz, aprende no caminho. Se começar a fazer muito planejamento, não vai dar certo. E isso eu trouxe pra minha vida até hoje. Lá na empresa o cara briga comigo assim, vamos tocar. Ah, mas preparar nada, vamos fazendo, vamos aprendendo no caminho. Claro que é bom ter um planejamento, claro que é bom ter toda a preparação. Quanto melhor te preparar, melhor vai ser o resultado. Mas tem coisas que a gente não consegue se preparar, que são muito rápidas e a gente tem que ir fazendo e aprendendo no meio do caminho. O que eu quero complementar, a primeira observação, que quando ele estava lá em 88, eu estava nascendo, né? Isso que é o legal do empreendedorismo, muito né? legal. Mas o que tu coloca, assim, sobre essa relação do planejamento, eu acho que é muito legal, porque eu também trabalho em sala de aula, e meu pai foi um dos primeiros caras, assim, que eu considero que é o meu principal herói aí, né? Que ele foi um grande case para mim, porque lá na aula a gente... trabalha muito sobre como tomar capital, né? Pegar empréstimo é difícil. E daí o pai saiu, ele foi demitido da empresa dele, de injetados. Daí a gente conversou, pai, tu tem que seguir o teu caminho, né? E o que me marca até hoje é que ele ficou 1 ano, assim, nesse processo de absorção. E daí ele saiu da empresa, foi se consolidando e refinanciou a casa dele. Toda a casa, ele refinanciou a casa. E ele montou o próprio negócio. Resumindo, onde está esse negócio, né? A gente tá tocando, eu, meu irmão, minha irmã, a gente tá tocando esse negócio hoje, tá crescendo, a gente se ele tá não feliz. tivesse acreditado e botado a casa dele como garantia, nós não tava aqui conversando nessa história. Exatamente. Não, e isso que é o fantástico para mim, porque a gente vai observar, vamos calcular a viabilidade disso, mas muitas vezes não é a viabilidade do papel que vai dar essa resposta. E sim é a tesão e o acreditar. É o vai lá e faz, o vai lá e faz. Vai lá e faz, depois tu vai ajustando o caminho. Tem que ter uma ação, né? Não adianta só acreditar, tem que ter uma Só ação que vai né? levar. Exatamente. É botar a cara e ver o que vai dar, né? Que legal. Deixa eu contar uma ação, então. A Daya ontem fez uma live. É verdade. Já vou dar uns... Não tava combinado, mas vamos atropelar. De venda de produtos de... Skincare e maquiagem. Quantos produtos vendeu ontem? Olha, foram mais ou menos umas 10 vendas, 10 pedidos. Primeira live, tenho 40 seguidores no Instagram da loja, porque recém começou. É empreendedorismo, não é? Muito. É o vai lá e faz, né? Vai lá e faz, meu filho, não fica dando desculpa. Se ela tivesse o planejamento de começar só depois, tivesse tantos mil seguidores, não tinha as 10 vendas de ontem, né? Vamos fazer, né? Exatamente. Tem gente no teu WhatsApp, tem gente que tu conhece, avisa, vamos fazer uma live, vamos lá, assista e vamos. Depois tu mensura, né? Isso aqui foi bom, isso aqui deu certo, e vai testando de novo. Claro, vamos arrumando no caminho, a gente vai acertando, arrumando o negócio.
Feito é melhor do que mesmo. Imperfeito. Isso aí. Aí foi 25% de conversão, né? Se foi vendeu 10, tinha 40 só seguidores. Não, mas tinha 20 pessoas na live. Ah, Bom 50% virou cliente. Muito bom. Tu imagina escalar, que dá pra escalar esse negócio aí. Uhum. Porque o produto já tá validado. É bom, as pessoas compram. Tá, é... Exato. É isso aí. Meter Ou as o caras. produto é muito bom, ela é muito boa vendedora, né? É, ou um pouco dos dois, né? Fiquei cansada Os dois. aqui hoje. Eu tava rouca, né, Alexandre? Agora de manhã. Eu fiquei só- Bom, gente, quero saber de vocês se teve alguém que inspirou, ou a maior inspiração, né, como líder, como empreendedor. Eu imagino um pouco do teu pai, né, que tu acabou de contar aqui, mas de vocês, assim, se teve alguém na história de vocês, né, que foi aquela inspiração realmente, quero seguir como essa pessoa na carreira, assim. Eu, desde pequeno, a minha mãe foi um grande exemplo para mim de empreendedorismo, porque a gente vem de uma família humilde e ela sempre tentou, desde quando eu era pequeno, eu lembro que ela sempre tentava alguma iniciativa e me levava junto. Então eu lembro que uma vez ela começou a vender roupa, meio tipo sacoleira, e aí ela ia numa cidadezinha que é Brusque, acho, Santa Catarina, que tem confecção e ela me levava junto. Daí eu lembro que a gente ia de ônibus, aí tinha amigo secreto, tinha um monte de coisa dentro do ônibus. Aí depois ela tentou ter um bar, ela tentou vender semijoias, ela tentou várias coisas que eu peguei pra mim, né, naquilo ali, e me ajudou bastante a ver que a gente podia fazer o que a gente quisesse. Então a minha mãe foi uma grande referência pra mim na minha criação. E teve um outro cara que foi o primeiro cara que eu acho que acreditou em mim lá em Porto Alegre, que foi o Paulo, que quando eu cheguei lá ele me deu trabalho, que ele é um grande mentor meu até hoje. E eu via o jeito que ele gerenciava a empresa, era um agente de comunicação. E observei ele conversou comigo desde os primeiros dias, eu era meio intrometido também, né? Eu era lá eu era o estagiário, o último da agência lá, mas eu mandava e-mail para ele quando eu fazia uma campanha e eu tinha alguma opinião diferente sobre a campanha, eu mandava e-mail para ele sentava comigo, tomava café comigo lá e ele foi até hoje ele é um grande mentor que eu tenho para mim, então acho que são as duas pessoas que mais me inspiraram até hoje, que me ajudaram durante a minha formação de empreendedora. Top. É isso. Eu tô tentando me lembrar, mas foi muita gente que eu me inspirei, né? Mas eu sabia o seguinte, como eu sei pouco, tô começando a vida, eu vou pegar o que cada um tem de melhor e vou ver aquilo que faz sentido pra mim. E tive muita sorte na minha adolescência de ter uns amigos muito empreendedores. Eles não eram sucesso, mas eles tinham uma atitude, eles iam atrás e eu me inspirava nos meus amigos de infância, que são meus amigos até hoje. E também na minha mãe, porque a minha mãe de 3 filhos, com 19 anos, 3 filhos não conseguiu trabalhar desde o início, mas depois que os filhos cresceram, ela abriu um salão de beleza, na frente de casa, dentro de casa, na sala da frente. E uma época meu pai ficou desempregado. E quem é que segurou as pontas? Foi a minha mãe. E ganhava dinheiro, trabalhava feito uma louca. Ela chegou a comprar um carro, um Passat TS, daqueles rebaixados para meus irmãos, sabe? Ela ganhava muita grana. E ali eu me inspirava. E uma coisa que eu me lembro até hoje, desculpa, mãezinha, mas quando ela começou a trabalhar, cortar cabelo, né? Criar as cobaias, né? A gente quer pegar os da família, né? E eu assim, mãe, eu acho que eu não vou querer cortar o cabelo contigo agora, mãe. Cara, aquilo ali, até hoje eu fico pensando por que eu falei aquilo, né? Porque eu não confiava no processo, né? Porque eu já tinha um cabeleireiro que eu cortava cabelo. Só que depois eu fui ver o seguinte, quando tu tiver uma ideia, as pessoas mais próximas vão duvidar da tua ideia. Exato. Sim. E depois vão virar o teu fã. E eu reflito às vezes sobre isso, Alexandre, que tu tá falando, e eu acho que tu tem que incluir isso no pacote, sabe? Tu não tem que ficar ofendido, não tem que ficar chateado. Exato. Porque tem que colocar no pacote, olha, isso é o natural de acontecer, então tá tudo normal. Tá tudo normal, Tá tudo normal, é isso aí mesmo. Tu já viu alguém no Brasil, tu falar uma ideia e as pessoas assim, nossa, que legal, vai dar certo? Não, é Fica tudo meio, a cultura do caranguejo mas no balde, todo mundo quer te puxar. Vão te julgar, tu não tem medo que vai dar errado. Então tem que fazer e pronto. Eu sou um apoiador nato, né? E admiro as pessoas que arriscam, né? Mas eu tive uma que foi muito engraçada. Eu tinha um casamento no final de semana, e daí eu fui cortar o cabelo com um amigo meu. E daí só tinha um cara que ele tava começando a cortar o cabelo. E eu pensei, né? Cara, tem casamento hoje à noite. Era o primeiro corte. Era o primeiro corte do cara. Resumindo, tem que ser careca de lá. Eu fui, cortei o cabelo, mas eu tive que ir no meu outro cabeleireiro depois.
pra ele ajeitar o cabelo. Mas pra ver como eu incentivo o empreendedorismo, né? Porque o que acontece? Tem casos que ninguém nasce sabendo, é um processo evolutivo, né? E quando a gente começa a entender isso, cara, é que quando a gente é mais novo, né, tipo, hoje tô com 36, mas quando lá tem uns 20 e poucos, o cara acha que vai ser o super-herói, né? Logo, mas não, o tempo matura o negócio e o tempo vai te dando conhecimento pra tu te preparar cada vez mais pra isso. Mas essa experiência foi muito divertida. Mas a mensagem que eu tirei é o seguinte, as pessoas mais próximas que tu acha que tu vai ter o maior apoio, tu não vai ter. É assim que funciona. E tu sabe que às vezes eu acho que nem é por mal. Porque empreendedorismo é pra louco, né? A gente tem mais de 90% de chance de dar errado. E eu acho que as pessoas mais próximas da gente, às vezes elas não incentivam até por um subconsciente delas de proteção, né? Porque é realmente uma coisa muito difícil, muito dolorosa, né? E as pessoas mais próximas a gente também tem que levar isso em consideração, que pra depois não ficar, pô, no início não me apoiava. Talvez ela inconscientemente queria te proteger sobre uma coisa que é realmente dolorosa, né? Porque não adianta a gente falar que é fácil, porque é muito difícil, né? E só para complementar, o que o empreendedor enxerga, só ele tá enxergando daquele jeito. Só ele enxerga. E tu não consegue passar pros outros o projeto que tu tá vendo, o fim que vai ter e como é que vai chegar lá. Então é normal que as pessoas não entendam direito o que tu tá fazendo e querem te proteger. Exatamente. Exato, de experiências assim, eu sou muito, muito grato porque eu também tenho amigos empresários, a gente troca ideias e a gente vai absorvendo, né? A admiração vai fazendo com que a gente aprenda aquilo ali. E isso eu sou muito grato de ter bons amigos, assim, que são empresários e que eu admiro. Eu acho que isso é essencial, né? Eu comentei para vocês do meu pai. Sim. Meu pai teve esse lado do risco, mas também ele era uma pessoa muito boa, as pessoas gostavam de trabalhar com ele. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando, né? Nem sempre o número, né? Não é só, um negócio não é só número. O negócio precisa de pessoas, tu precisa confiar, tu precisa ensinar as pessoas dentro disso, né? Pro negócio ser viável e ele dar certo, pro número representar um negócio, a gente precisa de pessoas competentes. Pessoas competentes precisam aprender. Então, acho que isso é um casamento muito bom. E isso, eu vou citar um nome que eu tenho uma admiração muito grande, que era o ex-reitor da Universidade Fevale, que era o Ramon, que ele abraçava toda a empresa, né? Toda a Universidade Fevale, porque era desde o cara de segurança que recebia ele na porta até o pró-reitor que estava na sala do lado dele. Ele tratava todas as pessoas igual, de forma igual. Então isso para mim também é um grande aprendizado, que o empresário ele tem que trabalhar a humildade dele para absorver e para se relacionar com as pessoas. Acho que isso é essencial também. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para fazer, Alexandre. Líder e gestor, tem diferença? Boa, muito boa pergunta, né? O que é um líder e o que é o gestor? O gestor é aquele nível médio que tem que gerir uma tarefa. Pode ser um gestor comercial, um gestor financeiro. Ele é responsável por a gestão de um time. Ele tem competências técnicas muito bem definidas. Ele tem que entregar aquilo que ele se comprometeu. Já o líder é aquele cara que tem a visão. É aquele cara que leva todo mundo para frente. Eu gosto muito do Walt Disney. Era um cara que movia todo mundo. Eu já fiz alguns cursos na Disney e tal, e as pessoas lá, realmente, a sensação é que a qualquer momento o Walt Disney vai entrar pela porta, de tão forte que a cultura que o cara deixou. Então o líder é o que inspira. O líder é aquele cara que tu trabalha até depois da hora pela empresa, porque quando tu precisou o cara te ajudou, é o cara que dá uma visão de futuro, e é importante ter os dois, né? Eu acho que toda empresa tem que ter... as pessoas dizem, eu quero ser líder. Quer realmente ser líder? A responsabilidade de ser líder é muito grande. Às vezes é melhor ser um bom gestor do que querer ser um líder. Eu acho que tem que seguir a sua vocação. Porque eu tenho que fazer uma vocação. Qual é a tua vocação? É de ser líder? Então te prepara, entenda como é que os melhores líderes funcionam. E se tu for gestor, tentar ver o que precisa para tu ser um bom gestor. É isso mais ou menos, Rodrigo? Eu acho que é isso também. Acho que para trazer um exemplo aqui, acho que o líder é o cara que escreve a música e o gestor é o maestro, né? Que toca a orquestra ali. Porque tu precisa ter bons gestores, porque senão tu como líder não consegue evoluir em nenhum negócio, né? Então tu precisa saber transmitir a tua ideia num plano de negócios ou num planejamento através de processos, e tu precisa encontrar gestores que vão
tocar esse processo ali com maestria, né? Eu acho que processo ele tem que ser soberano na empresa, porque que nem quando a gente cria os negócios, meu foco são criar produtos escaláveis, né? Negócios escaláveis que eu consigo vender para milhões de pessoas. E isso não funciona sem processo, né? E eu vejo que a maioria das empresas, elas não possuem processo. Sim. Então, se tu for analisar e mapear uma empresa, e tá o Elton aqui como consultor, pode me ajudar nisso, se tu for mapear uma empresa, tu vai chegar em 10 problemas, no máximo, recorrentes que as empresas têm. Então, tu vai pegar uma empresa, vai fazer a análise dela, tu vai encontrar 10 problemas. Sim. Esses 10 problemas, se cada um tiver um processo bem definido e uma automação, você vai conseguir resolver 80% dos problemas sem tu ir até o líder. Então, tu tendo um bom gestor e bons processos, esse gestor vai conseguir seguir todo esse caminho e o líder vai ficar ali focado no que ele tem que ficar, que é novos negócios, que é a estratégia da empresa, que é a visão e trazer novas oportunidades, né, para o time e para melhorar para todo mundo, para a equipe, para todo mundo. Eu acho que é isso aí. É uma tentação muito grande o líder vir para a operação, né? Fazer o operacional. Na verdade, ele tem que montar o processo, montar a maquininha e pensar no estratégico, né? Exatamente, para dar o direcionamento, né? A importância do gestor, ao meu ver, é ele trazer dados, trabalhar com ferramentas, com processos para entrega, né? Avaliar e gerar melhorias. Né? Já o líder é aquele que instiga para que todos possam levar ao que ele pensa, ao que ele deseja, né? Eu acho que esse é a principal diferença, assim. Acho que tu coloca perfeita a questão dos processos. Uma empresa sem processos, ela vai minguar, né? A gente teve uma experiência muito boa na empresa, porque a gente tinha uma empresa pequena, né, com pouco espaço. A gente sai para um prédio um pouco maior, a gente consegue mapear processos, desenhar, explicar para as pessoas. Né? Antigamente eu tinha que estar dentro da operação. Hoje, graças a Deus, tipo, o negócio está rodando. Com o processo. Desculpa, mas com o processo ali, ele dá essa autonomia, né? Para que tu possa olhar o mais importante em questões de desenvolvimento, de crescimento da empresa, em outros aspectos, né? Para onde a gente vai, né? Hoje o resultado da empresa é esse, tem oportunidades no mercado para fazer o quê? Sim. Qual é o caminho que a gente vai seguir? E esse é o papel do líder, né? O líder é dar esse direcionamento. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu procuro sempre a ver lideranças nos mais diferentes segmentos, assim, na padaria, no vôlei da minha filha que joga vôlei. Cara, tem uma menina lá que a liderança dela dentro do time é uma coisa extraordinária. Quando o time perde, ela vai lá, ela levanta a menina, vamos lá, a próxima a gente vai acertar. Eu fico olhando o treino lá, eu falei, cara, eu quero essa guria trabalhando comigo. Porque olha a liderança que ela tem num time de vôlei de meninas de 15 anos. Tu imagina essa mulher desenvolvendo essa liderança, como é que ela vai ser? Primeiro ela vai ter que passar por gestora, para depois chegar líder. Mas o potencial que ela tem é enorme. Aí as pessoas podem estar se perguntando em casa, mas será que tenho vocação ou não? Começa a analisar. Festa de final de ano. Tem alguém que mobiliza a galera toda, que organiza um amigo secreto, que incentiva as pessoas para uma coisa que as pessoas nem queriam tanto. Já está exercendo uma liderança enorme. Eu acho que todo mundo tem um certo grau de liderança, né? Um maior ou menor grau, mas mesmo que tu não queira, tu é líder. Sim. Tu é líder dos teus filhos olham o quê? Te olham para ti. Então, a tua responsabilidade, a gente exerce vários tipos de liderança, mesmo não querendo. Algumas profissionais e algumas mais caseiras. Sim. Por aí? Exato. Sim. É o dia a dia, né? É o dia a dia. A gente pode pegar um exemplo aí agora, vamos levar pro futebol, né? O D'Alessandro no Inter agora, se tu for ver, o Inter não ganhava de ninguém, né? O que mudou ali? Mudou o ambiente, né? Mudou o ambiente, entende? E, tipo, eu sou colorado, mas lá o Grêmio tem o Renato Gaúcho, que é um cara que tecnicamente talvez um ambiente de técnica de futebol, de tática, não seja tão bom, mas ele é engajador. Ele é um cara que tem um grupo na mão, né? Então, estilos de liderança. Estilos de liderança, isso aí. E o líder tem que entender que o líder ele não pode ser um chefe, né? Porque tem esse negócio. Todo mundo, às vezes, acha que é chefe, e aí você quer só mandar sem ter propriedade sobre o negócio. E líder é o que toca a organização ali, nas ideias, no insight. Então, o líder ele tem que estar sempre na frente, trazendo melhorias de processo, a gente vê que muita gente
pega o perfil de chefe, acha que é chefe e tu não consegue gerar confiança no teu Sim, time, né? E o teu isso. time, tu acaba não tendo admiração do teu time. E aí eu acho que tá o fracasso da companhia. Me parece que esse perfil chefe, ele fica mais distante da equipe e o líder, ele fica bem próximo com a equipe ali, né? Anda junto com a equipe. Exatamente, o líder anda junto e mostra o caminho, né? Uhum. Então ele tem que sempre entender muito bem com propriedade as coisas que ele tá fazendo, senão ele vira um chefe e aí quando Sim. ele virou o chefe ali, ele perdeu a admiração Uhum. e aí o negócio não dá certo com certeza. Então, gente, tá muito legal ouvir aqui as histórias e as opiniões de vocês, mas eu quero saber agora um ponto um pouquinho mais delicado. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, né, para vocês estarem no lugar que vocês estão hoje, na empresa? Todos. Eu ia falar isso, tem vários. Todos Os os principais, dias. assim, que a gente pode trazer pra galera que tá nos assistindo, né? Pá, me identifiquei com isso daqui, acho que... Posso começar? Pode. Sobre liderança, né? Eu trabalhava em telecom. E telecom é um ambiente, nossa, muita pressão. É nocivo, assim. Eu cheguei lá, eu pensei... Eu comecei como empreendedor, depois eu fui para iniciativa privada. E fui pelo sonho, assim, não, eu quero estar, vamos trabalhar em multinacional, vou ver qual é que é. Tava curiosidade e fui trabalhar em telecom. Só que eu cheguei lá, o ambiente era nocivo e era um querendo puxar o tapete do outro. Era uma coisa impressionante. E o maior desafio que eu tive foi quando eu entrei como consultor comercial, na época da GVT, que estava entrando, que era telefonia. Logo em seguida eu fui promovido a coordenador comercial. E aí depois surgiu uma vaga para gerente operacional, que eu tinha que cuidar da área técnica e da área comercial. E quando eu fui promovido, eu tinha 10 caras na área técnica. E eu não sabia nada da área técnica. Mas eles me colocaram lá porque eles queriam alguém com perfil de vendas, porque o técnico já estava resolvido, agora nós temos que escalar, ganhar vendas. Só que teve um cara da área técnica que o cara achava que ele que tinha que ter recebido a promoção. E ele foi, sem eu saber, sem ninguém saber, foi falar com o diretor, com o Dallagnol, lá em Porto Alegre, para fazer minha caveira. Fala mal de mim, esse cara não presta, esse cara vai dar... Por quê? Porque ele estava com ciúmes, né? Então a carga em cima de mim era enorme, né? E ele fazendo ainda a minha caveira para os amigos técnicos dele. Então tu imagina o desafio que eu tinha de liderar uma operação que tinha umas 30 pessoas. A área comercial era tudo meus faixas, né? Tava tudo dentro de casa, mas era um desafio de liderar uma área técnica que eu não tinha muito conhecimento. Bom, eu acredito na lei do retorno, né? E assim, esse cara foi demitido 1 mês depois por falta grave. Ele era para ter ficado de plantão, caiu os cabos lá e ele não socorreu, não estava onde devia estar e foi demitido até por justa causa na época, né? Então eu quero dizer o seguinte, a gente primeiro, quando pega um desafio novo, vamos conversar com as pessoas, vamos entender, em vez de sair mandando, em vez de dizer tem que fazer isso, aquilo, o meu estilo de liderança é a humildade. Olha, eu não posso não saber tecnicamente tudo que tu precisa, mas tudo o resto que pode me ajudar, eu vou te ajudar. E tu quiser saber uma coisa, o cara que vai te dar o apoio técnico é esse cara aqui. Beleza? Vamos se ajudar? E era bem transparente com a equipe, né? E depois em outra empresa de telecom, a pressão, eu já era gerente comercial e tal, e a pressão era muito forte para os vendas. E eu entendi o seguinte, se eu repassar para minha equipe toda essa pressão que eu estou mandando, eu vou matar os caras. Então eu tinha que filtrar. Né? Eu tinha que filtrar um pouco dessa pressão porque eu queria ter um ambiente bom. E nós batia a meta, nós vendia, mas mesmo assim, o ambiente era nocivo. E eu era o gestor da equipe comercial. E eu sabia que a minha responsabilidade era motivar esses caras para vender. Porque no final das contas eu sou avaliado por um número aqui dentro. Então foram alguns desafios assim de gestão que eu gosto de contar, porque todo mundo passa, isso é o dia a dia das pessoas, e dependendo do ambiente que tu tá, vai ser mais agressivo ou menos, mas vai ter pressão. Sim. Eu achei bem importante e interessante o que tu falou sobre esse filtro, né? A pressão que tu sofria e não passar para a equipe. Eu acho que isso é uma grande inteligência emocional que tu já tinha na época e que até hoje é muito difícil de ver isso, né? Porque o ser humano, ele absorve muito, né? E é fácil de ele passar isso de volta, né?
energia, né, no local. Então é muito difícil ver um líder que consiga fazer isso, que tenha essa inteligência emocional de receber a pressão e não passar de volta na mesma proporção. Eu dava a minha pressão, mas não usava as palavras da pressão que eu recebia, porque eu sabia que ia matar os caras. Então o que eu fazia? Vamos junto. Era venda de internet, era porta a porta. Eu saía na rua com os caras batendo de porta a porta. Eu quero ver o que tu passa. Sim. Eu ia pro telemarketing, vamos ligar, daqui que eu ligo também. Pô, o cara tá junto comigo, é difícil, é muito melhor, né? Pra tu entender o cara. Cara, vamos lá, eu sei que é difícil, mas vamos tentar esse discurso, vamos tentar essa abordagem, vamos tentar por aqui, porque eu tô vendo uma coisa é tu ficar atrás de uma mesa, né? Esse é o papel do líder, né? Exato. Esse é o papel do líder, é estar junto, estar presente, né? Mostrar o caminho e isso vai gerando admiração também, né? Vivenciou ali o que... Ninguém me contou, eu fui lá e vi. Qual é a dificuldade? Eu sei que é difícil, beleza, alguém vai vender. Os caras não estão precisando de internet, não estão precisando de TV a cabo, não estão precisando de telefone. Cara, tu tá ajudando as pessoas. E aí eu quebrava um paradigma que é o seguinte, eu passei por muita vendedor, aquele xalalá, sabe? Aqueles caras que enrolão. Isso é o que eu mais já passei, assim, foi muito, né? Mas eu sabia que eu precisava dos caras. E eu não podia brigar com os caras. E era os desafios desse cara, temos que fazer a venda certa. No início da Santa Maria, os caras ganhavam por comissão por cadastro. Então os caras iam pro cemitério e começavam na lápide, fulano. Aí chegava com um monte de... Olha aqui, ó, venda. Os caras, pô, esse cara vendeu pra caramba. Na hora que instalar, botava o endereço, era tudo furado. Então tinha de tudo, cara. Mas eu ia falar isso, a venda, ela não é estanque num momento só, ela é um relacionamento, né? E o problema, ele é constante todos os dias, né? Tu tem que estar ali presente no cliente a todo momento, né? Mas é nessa pegada aí, né? Aí tinha um cara que toda semana ele vinha assim, pô, sempre uma tragédia com alguém da família. O cara não apareceu pra trabalhar, eu disse, cara, o que houve? Minha mãe comprou aqueles negócios de carrocinha de cachorro-quente, as Towner, na época das Towner, que tava famoso e tal, capotou, toda a comida dela foi eu preciso ajudar ela, pô, consegue um vale aí de adiantamento? Eu falei, cara, esse cara tá me mentindo, eu não tô acreditando nessa história, assim, vamos lá ver a tua mãe. Não, ela tá no hospital, não dá pra ir lá, não dá pra receber visita e tal, então já mudava a conversa, então tinha que ter alguma malandragem também pra... Mas eu não podia dizer na cara dele, né? Então eu achava alguma história, assim. Mas tem bastante essas histórias, depois pra gente discutir. Tu falando isso aí, eu me lembrei agora, tem situações do mercado que a gente vai observar na parte comercial, que é o vendedor, de fato, e o tirador de pedido, né? Eu acho que isso é importante porque o vendedor é aquele que entende a necessidade do cliente, né? E principalmente ele absorve outras oportunidades que podem surgir ali, né? Então aí a gente tá falando já de um gestor de negócios, que ele vai desenvolver negócios, que é um termo que tá vindo forte agora, que não é só um representante, né, como a gente tinha antigamente. Então acho que isso é importante a gente colocar na mesa aí, porque eu acho que é um assunto bem legal. Eu acho que a venda ela é consultiva, né? Cada pessoa ela vai ter uma dor diferente. E o vendedor, ele tem que conseguir, o bom vendedor, entender o que essa pessoa precisa e conseguir, às vezes é o mesmo produto, só que ele resolve 10 dores diferentes, né? Às vezes o cara pode ter uma dor que seja do marketing, outra dor da gestão, outra dor. E às vezes tu tem um produto que tu ajuda ele a resolver. E às vezes tu não tá conseguindo vender porque tu não tá comunicando o que ele quer escutar e pra dor dele, né? Então acho que o bom vendedor, ele sabe escutar mais do que ele falar e entender qual que é a dor que aquele cliente quer resolver e aí ele ajudar o cliente a resolver a dor. E não tirar como o Elton falou, tirar o pedido, porque aí é fácil, porque tu só tá vendendo pra quem já quer comprar, né? Então a venda já tá feita, nem precisava ter se tu tivesse um robô ali, um chatbot que vendesse, automaticamente o cara ia comprar igual. Então eu acho que o vendedor, ele é isso, e o mercado, ele é escasso desse vendedor que quer... Porque a gente tá num processo muito acelerado, as pessoas estão muito aceleradas. Então a gente tá o mercado, ele tá com escasso dos vendedores que querem entender o que o cliente precisa, né? Ele só quer vender. Ele acaba não conseguindo vender, porque ele não tira um tempo para estudar e entender realmente o que o mercado, o que o vendedor, o que o comprador quer resolver de problema. E aí perde oportunidades muitas vezes, né? Porque a oportunidade está em tu ouvir muitas vezes. Isso é uma coisa que eu busco trabalhar muito em mim hoje também, né? De entender, de ouvir.
né? Porque às vezes a gente é muito proativo no falar, né? E acaba esquecendo desse momento aí. De escutar o que o cara No quer. outro podcast, o Alexandre falou muito sobre conhecer pessoas, né? Que é muito importante conhecer pessoas. Acho que dá pra pegar esse gancho aí, né? Talvez seja porque os vendedores escassos, os não escassos no caso, né? Que tem agora, estão bastante focados no produto ou no serviço e não na pessoa, né? Não no cliente ali, entender o que o cliente tá buscando, qual a dor dele, como tu falou, né? Já que E realmente estamos é um processo mais difícil, né? Já que estamos falando em vendas, acho que tem uma pergunta aí, qual é o pior e o melhor vendedor que vocês já conheceram? Pá, agora tu pegou, hein? Eu acho que o pior foi eu mesmo há 10 anos atrás. E o melhor eu acredito que seja eu hoje, assim, que eu conheci, né? Porque eu tive uma evolução grande nesses 10 anos. No começo, a venda ela é muito difícil pra mim. Eu venho da área de criatividade, então fui sempre muito mais criativo do que vendedor. Eu não sou um vendedor, né? Eu aprendi a ser comercial nesses anos. Então, eu lembro lá nas primeiras vezes que eu ia divulgar a minha empresa, ia ligar pra alguém pra tentar transformar esse cara em cliente, ainda quando eu não tinha quase nenhum. E eu chegava a tremer quando eu ia pegar o celular e pra falar, tu vai gaguejando, vai ficando... Então, eu acho que o pior vendedor que eu conheci foi eu mesmo, há muitos anos atrás. E vendo essa evolução, eu acredito que hoje sou um bom. Então, eu sou uma... Eu mesmo me autoanalisando, eu aprendi, né? Eu não sou comercial, eu me tornei esse comercial. E se eu pudesse, lá no início, eu gostava de ficar criando as coisas, eu não gostava de vender, né? Sempre foi meu problema. Por isso que eu tive tantas iniciativas que deram erradas. Porque a venda é a coisa mais difícil, né? Não adianta ter o melhor produto do mundo se tu não tem cliente. E eu acho que lá no início, nas minhas primeiras iniciativas, eu focava muito no melhor produto do mundo e não em ser o melhor vendedor que eu conhecia, né? E acho que quando eu mudei esse pensamento foi o que me trouxe todo o sucesso, né? E é isso, eu acho que eu era um péssimo vendedor. Que legal ouvir isso, pensando que tu nos contou que começou vendo uma oportunidade lá no quintal da tua casa, né? Sim. E aí tu já sabia o que tu queria, tu já sabia o que tu queria fazer. Sim. Mas daí tu enfrentou aquela barreira ali da parte comercial e... Naquela época foi mais fácil pra mim, porque eu conhecia pra quem eu tava vendendo, né? Então o dono do restaurante era meu amigo, era chefe patrão da minha tia. Mas depois, quando eu fui pro business mesmo, pro negócio, é que aí eu tinha que vender pra pessoas desconhecidas, né? Enquanto eu tava vendendo ali o avão pros vizinhos, o limão pro restaurante, tava tudo... mais confortável. Tava tudo em casa, né? E como eu era novo, eles compravam pra me ajudar, né? No momento que eu fui pro negócio mesmo, que daí com 17 anos que eu abri minha primeira empresa mesmo, que foi as maiores dificuldades que eu entendi, que aí eu precisava vender pra quem não me conhecia, né? E aí que começou esse tremer pra ligar e tudo mais. Eu tô pensando aqui o pior. Pô, foi tanta gente ruim que eu passei já, que eu conheci. Mas me lembrei de um cara agora do Rio de Janeiro. Uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro e tá chegando o gerente lá, o vendedor foi me esperar e tal, né? E o cara não chegava. A gente marcou no horário no hotel, o cara não chegava. Marcamos às 7h30, 8 horas pra tomar café. Lá pelas 8h30 me aparece o cara de virada, de festa. Rio de Janeiro, né, cara? Verão, o cara apareceu, mas todo estrambelhado, e olhou pra mim e falou assim, ó, se tu tivesse pego a morena que eu peguei, tu também tinha feito a mesma coisa. Eu digo, pô, cara, o que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos trabalhar? Vai pra casa, velho. Como é que eu vou sair contigo? Bom, esse cara não durou muito, né? A vida dele era uma festa, então esse foi um dos piores. Esse outro aqui de Porto Alegre, que matava a mãe, matava a filha, criava essa ideia, acho que foi um dos piores também. Mas será que ele casou pelo menos com a morena pra valer o emprego? Se tivesse casado, ainda teria feito alguma coisa de bom, mas não, era só um pega da noite, assim. Eu tenho uma história recente, assim, de um vendedor que eu achei super ruim e eu não comprei por causa disso, assim, foi de tu não estudar o momento e não estudar o ambiente e não estudar o teu cliente. Eu tava negociando a compra de um negócio lá compra de um treinamento que eu ia fazer lá em São Paulo, e esses treinamentos super caros aí de empreendedores. E aí eu tava negociando com esse cara e eu não fechei porque ele veio eles têm o processo de vendas dele, né, que é aquele processo super... Sim. Que todo mundo já conhece, né? E o cara, ele não parou para analisar o nosso momento. Então, no meio do processo aconteceu a catástrofe aqui, toda das enchentes, e eu tava empenhado em ajudar e fazendo as coisas na enchente, e o cara me ligando para tentar me vender o curso, né?
Então eu achei que ele foi foi um péssimo vendedor naquele momento, ele não entendeu o momento que a gente tava passando, com quem ele tava falando. Até eu falei pra ele, cara, não é o momento agora de tu falar com isso, porque a gente tá numa catástrofe. Então eu acho que foi esse pra mim foi um caso recente que me marcou, que eu acho que Faltou empatia. faltou empatia de tu entender com quem tu tá conversando, né? E o melhor vendedor, conheci vários bons vendedores. E eu olhava pro cara assim, eu tenho que aprender com esse cara. Pô, o cara ganhava mais que o dono da fábrica. Que o cara que tinha de comissão, tem cara aí, bom vendedor, que ganha mais que o presidente. Sim. E aí eu vou ter que aprender com esses caras. Aí tinha um cara lá de Minas Gerais, o Franklin, outro, o João Marcelo, lá de interior de São Paulo. Quando eu entrava dentro da loja com ele, o cara entrava, cumprimentava todo mundo, cumprimentava desde quem estava o porteiro, cumprimentava as gurias da loja, depois ia cumprimentar a dona da loja, aí ia lá no estoque, aí falava assim, vambora. Tá, mas não ia vender? Já tá vendido. Eu que mando o pedido. Ela confia em mim. Esse é bom. Caramba, olha. Então, assim, aí eu aprendi o seguinte: que para ser um baita vendedor, a primeira coisa tem que ter. As pessoas têm que ter confiança em ti. Sim. Porque esse é o teu maior patrimônio. Se não, pessoas não têm confiança, não vão te comprar nada. Pode ter ouro na mão que vão botar. Vamos desconfiar. Esse ouro aí não é tão bom que nem ele parece. Então, isso me marcou. Ou seja, o relacionamento que esses caras tinham, os melhores vendedores, os caras que têm melhor relacionamento. Sim. Confiança, credibilidade e entender não embuchar o cara com produto que ele não precisa. Tu quer fazer uma venda só ou tu quer fazer um relacionamento de longo prazo? Aquele cara que quer relacionamento de curto prazo, ele não vai ser bom em nada. Então, lá eu via com os meus olhos, os meus professores era a prática. Ou seja, eu tô vendo aqui, o cara fez isso mesmo, aí depois chegava lá no hotel, vou mandar um pedido de tanto não sei o que, ela vai gostar. Pum, tá aqui. E botava o pedido no sistema. Falei, cara, esses caras são top, velho. E os caras ganhavam muito dinheiro. Vendedor de sapato, vendedor de confecção. Esses caras, se tu tem uma clientela boa, os caras ganham muito dinheiro. Mas tem que ter relacionamento. Sim. Agora, tinha outros vendedores do mesmo produto, numa uma região potencial também, que não vendiam nada. Por quê? Porque não construíam um relacionamento de longo prazo. Ou eram muito tímidos, não confiavam no seu produto, e aí tu via essa diferença. Quero contar uma vez eu trabalhava com calçado, né? E eu fui para Manaus, eu tirei o maior pedido junto com o vendedor da história da empresa. 34 mil pares de calçados lá em Manaus, num cliente chamado Pé de Guri. O cliente não estava comprando, e o vendedor apavorado disse, cara, relaxa, eu tô aqui para fazer relacionamento. Cheguei lá, comecei a conversar com o cara, perguntei da família do cara. Os outros gerentes comerciais chegavam lá com os produtos querendo empurrar. Não, eu fui construir a confiança primeiro. Aí perguntei coisas da vida do cara, que o cara gostava, né, de falar, a gente foi conversando. Ficou uma meia hora ele me conhecendo e eu conhecendo ele. E daqui a pouco ele, agora nós vamos começar a trabalhar. E ele começou a preencher as fichinhas, começou a botar fichinha. Aí nós falamos, a venda foi boa, não sei quanto foi. Quando nós descemos lá embaixo, eu e o Davi, ele olhou e fazia assim, cara, eu somei, deu 34 mil pares. Pô, eu liguei pro presidente da empresa na hora, foi a melhor venda da história. E aí, depois eu falava, o meu maior aprendizado é o seguinte, a venda é uma consequência do bom atendimento. Te preocupa em atender bem o cara, entender se o meu produto encaixa pro cara ou não, se o meu serviço encaixa para ele ou não. Constrói relacionamento. Se não me comprar, beleza, a gente continua amigo, a vida não vai terminar agora, talvez num próximo momento a gente possa fechar. Então eu fui de peito aberto e com a verdade no peito. Não tem erro, uma hora vai chegar o sucesso. Então, algumas das histórias que a gente assim fica pro resto da vida, o cara até hoje lá com certeza lembra dessa vida, aquele vendedor, porque nunca tinha um pedido tão grande. A comissão que ele ganhou, tipo assim, era 8 meses de um baita no salário, era muito dinheiro, assim, sabe? Eu falei, cara, agora não vai ficar parado aí, agora tu tem que ir nos outros, aproveitar também para vender, né? Mas o cara tremia. Sim. E lá em Manaus, um calor desgraçado. Então são coisas que a gente tem que botar na nossa cabeça. Tu quer fazer uma venda ou tu quer fazer várias vendas para esse cliente. Então pensar em relacionamento de longo prazo. É do ouvir o cliente, né? O que eu tenho de experiência legal que casa as duas
colocações aí do vendedor e da maior dor. A gente passou, há 3 anos atrás, a gente passou por um processo de transição. Quem fazia a parte comercial na empresa era o pai, meu irmão a parte produtiva, e eu, como tinha que atender as empresas de consultoria, ficava na parte financeira dando suporte para ele. O pai veio a falecer faz 3 anos, e veio esse desafio da gente manter a empresa e dar conta dos clientes, né, que a gente tinha, porque ele tinha muita confiança. Tanto que quando a gente começou a abrir novos clientes, né, que a gente foi atrás, foi a campo, entendeu o mercado, né, viu que tem que bater na porta, tem que conhecer gente. A gente ia lá, a gente é filho do Batista, né? Daí alguns compradores, modelistas falavam, conheço muito bem, né? Saudade dele. Então, é uma pessoa que ficou marcada, que tem a lembrança, mas por quê? Era uma pessoa que ouvia muito o que o cliente desejava, né? Isso ficou de aprendizado pra gente, porque foi um grande desafio, né? Porque, ao meu ver, o negócio tá na mão do vendedor, né? Sem faturamento, sem receita, não tem negócio, na minha opinião. Então, esse cara é extremamente importante. Então, esse foi o maior desafio que a gente teve, né? Eu e meu irmão, principalmente, que a gente atende os clientes, é de entender eles, mostrar para eles, dar confiança que a gente ia entregar um serviço de qualidade. Graças a Deus, a gente está conseguindo, né? Porque isso é constante. A gente está conseguindo fazer isso nessa transição. Está sendo muito positivo para a gente. Além disso, também buscar novos mercados. Isso foi uma experiência muito legal, tá sendo, né? Então, a gente está superando, porque tem a questão da dor pessoal, familiar, mas a gente se olhou assim, cara, não tem, é nós por nós, né? A gente vê como a gente é só desse mundo, né? Mas foi um aprendizado bom para nós, né? Eu digo para eu e meu irmão, principalmente, que a gente está na linha de frente com os clientes, mas tem a mãe e tem a irmã aí que passaram por esse processo também. Foi uma transição, tá sendo uma transição muito boa. Que legal. Estamos falando de venda, né? Vamos vender, dá um like aí, ó. Já compartilha, faz uma pergunta aí, ó. Faz uma pergunta que a gente vai responder e dá um like na live aí. E manda pro amigo aí que tá precisando uns insights aí de venda e liderança. É verdade, exato. Boa. Ô, gente, como é que faz, então, para escalar o negócio? Tu começou a falar ali sobre escalar, né? E para quem tá nos assistindo, para que possa pegar os insights aí, como é que faz para escalar o negócio? O que precisa fazer? Tem várias formas de escalar, né? Hoje nós temos os negócios, as startups, né? Plataformas. Acho que o Rodrigo tá aí para dar grandes exemplos. E tem um olhar produtivo, que a gente tem que avaliar também. Vou escalar o quê, né? Eu produzo 100 mil pares de sapato por mês. Como que eu posso chegar a 200? Eu tenho que ter investimento ou eu vou ter que terceirizar. Eu tenho que buscar ferramentas, né? E aí que vem a viabilidade, né? Qual é o custo disso? O que é melhor? É investir no próprio negócio para produzir isso, ou é terceirizar, conhecer mercado, ver se vai dar certo, né? A gente passou muito por isso dentro da empresa, mas o escalar com o homem. Bom, o escalar negócio, ele tá comigo ele tá no meu processo empreendedor desde, de novo, o escalar vem comigo, eu cresci pensando em negócios escaláveis. Por quê? Depois vamos conversar, tá? Porque meu negócio tem interesse. Por quê? Porque quando eu comecei, por que eu entrei na tecnologia? Eu dei uma sorte de o mercado de startups e tecnologia virar o que ele virou hoje. Mas quando eu comecei, que foi meu primeiro negócio com tecnologia lá, quando eu era adolescente ainda, foi por um simples motivo. O que eu consigo fazer sem dinheiro que eu consigo atingir o maior número de pessoas? Então era tecnologia, né? Então eu entrei eu lembro até hoje, o primeiro negócio eu estava fazendo uma aula de informática e o cara mostrou a internet, como é que funcionava pra gente. Eu lembro até hoje, ele abriu o site do Terra, e aí a aula era pra ele ensinar nós a mexer, a navegar na internet. E eu lembro quando ele abriu o site do Terra, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, eu fiz 2 perguntas. A primeira era se alguém lá do Japão conseguia ver aquela mesma coisa, ele falou que sim. E a segunda foi como é que fazia aquilo ali. Então ali naquele momento eu vi que a tecnologia era uma coisa que eu precisava, que dependia só de mim, que se eu aprendesse a criar um negócio naquilo ali, eu conseguia fazer com que pessoas do mundo inteiro tivessem aquele acesso e vissem aquele meu produto, sem precisar um alto investimento, assim, na época, né? Porque eu buscava coisas que estavam na minha realidade e eu enxerguei na tecnologia. Nessa época nem computador eu tive que vender vendi um projeto, e com o dinheiro do projeto eu comprei o computador e fiz o projeto e entreguei o projeto.
Então eu lembro até hoje, comprei numa loja que tinha aqui multimídia informática, não sei se existe aí, eu tinha 14 anos. E nessa aula de informática ali, que o cara me mostrou o site, eu perguntei como é que fazia, eu comecei a estudar naquela época, era HTML que fazia o site. Comecei a estudar aquilo ali, estudei um pouco, vendi um site para uma loja, com o dinheiro que ela me deu, os 4 cheques que ela me deu, eu dei na multimídia, peguei o computador, fiz o site e dei o site para ela. Então, esse negócio de escalar, ele vem comigo desde muito cedo. E qual que é o negócio do escalar? Como é que eu pego o meu produto e atinjo o maior número de pessoas, e como é que eu consigo dobrar, triplicar e aumentar 100 vezes essas coisas, o número de usuários, com o menor investimento possível. Então, o pensamento escalável é... Quando tu estiver começando um produto, tu já vai pensando como é que eu vou conseguir esse produto que hoje 10 pessoas vão fazer, como é que vão usar, como é que eu faço 10 mil pessoas utilizarem ele com o menor investimento possível. Então, por isso que o mercado de tecnologia, ele é tão... às vezes as pessoas não entendem como é que uma empresa de tecnologia pode valer tantos milhões e bilhões de reais, né? Que nem o pessoal que não está nessa economia, da tecnologia, tu vai conversar com eles, são coisas reais. Normalmente o que eles falam é assim, pô, fulano lá tem 15 fábricas e não vale a metade do que essa empresa de tecnologia vale. Mas eles não entendem que a empresa de tecnologia, um produto, ou que seja um produto escalável, ele consegue se multiplicar muitas vezes sem ter o mesmo custo de crescimento. Se tu vai ver uma fábrica, por exemplo, uma fábrica que ela produz 10 mil pares de calçado por dia. Para ela produzir 20 mil pares, ela precisa dobrar o tamanho de estrutura dela. A nossa plataforma lá, que a gente tem 1 milhão de usuários hoje, para a gente chegar em 50 milhões de usuários, a gente só precisa dos 50 milhões de usuários. A gente não precisa fazer grandes investimentos em... Então, o pensamento escalável, por tu, como é que eu escalo meu negócio, é tu pensar, como é que esse meu negócio ele resolve uma dor de muitas pessoas e como é que eu atinjo esse número de pessoas, e se eu dobrar e quintuplicar e jogar para o mundo inteiro, o que é que eu preciso fazer? Se tu tiver respostas para tudo isso, tu tem um produto que é escalável, né? Sim. Mas isso tem tudo a ver com o que tu falou, que tu fez a tua experiência da live ali, né? Isso eu acho fantástico e é um grande exemplo, porque é o seguinte, né? Vou trabalhar no setor cosmético, né? Posso montar uma loja, né? Espaço físico aqui, né? Mas daí eu tenho que aluguel para pagar, né? Daí eu tenho que montar, tem investimento da estrutura, mas ali não. Ali tu bota numa sala, faz os vídeos, tu tem os produtos, né? E daí aquela venda ali, tu tá sendo a vitrine. Só que o desafio para se tornar escalável, tipo, tu tinha 20 assistentes, no próximo a tua meta pode ser 100. Mas o que tu vai fazer para ter a 100? E aí que vem a estratégia de escalável. Eu acho que tem tudo a ver com isso, entende? Eu admiro muito porque tem algumas empresas quebrando, algumas empresas diminuindo seu faturamento, empresas tradicionais, mas empresas que estão crescendo muito nessa parte da tecnologia, que fazem o mesmo produto, né? Vamos pegar exemplo de produtos cosméticos. Tem várias empresas vendendo pra caramba na internet, né? Mas o que tem a ver é a estratégia de venda. É a estratégia de como chegar ao cliente. É isso que mudou, ao meu ver. Né? As pessoas não saem da sua casa, vão lá numa sala comercial para comprar um produto cosmético. Elas viram uma influencer utilizando o produto, né? Viram um benefício desse produto, alguém explicou de uma forma clara. Às vezes a pessoa não sabe nem como usar, não sabe para que serve aquele produto. Aí vai vir aquela parte que vocês falaram da confiança também. Vai ter uma pessoa ali de confiança, né? Que tem credibilidade para falar sobre aquele produto e pronto, tem que chegar nessa pessoa, né? Não, e isso que é o interessante, porque isso é o que torna a venda hoje uma experiência, né? A pessoa quer saber o que ela tá consumindo, ela quer entender daquilo ali antes de comprar. Então a gente tem canais e formas de ter isso, né? O que eu acho legal do Rodrigo, que ele simplifica, né? Mas o exercício dele é muito grande. O que eu acho legal, né? Que na plataforma dele, ele tem vários organizadores dentro da plataforma, mas ele tem um público que acessa esses eventos, entende? Mas ele foi desenvolvendo muito com o suporte desses organizadores também, né? Isso que é o legal. E que nem a gente tá entrando agora no mercado de seguros. Então, como é que eu entro no mercado de seguros de forma tradicional e como é que eu entro com o pensamento escalável, né? Como é que seria a forma tradicional? Seria eu criar uma empresa de seguros, que é o que a gente está fazendo, eu ter lá os vendedores, os corretores e vou atender, vou ter um escritório e vou vender. Esse é o tradicional que 99,99% dos negócios de seguros funcionam. Como é que a gente está criando esse projeto de forma para ele ser escalável? A gente está criando uma plataforma
onde os usuários vão se cadastrar lá e todo usuário que se cadastrar, através de um link, ele vai poder ser um revendedor desse nosso produto. Então, a gente já criou ilimitado o nosso crescimento de consultores e vendedores, por exemplo. Então, a gente já passou para um negócio escalável que já tem muito mais valor, sem existir, só pelo modelo de negócio dele. Sim. Que a gente pode transformar ele em micro franquias, em cada cidade ter o seu, através de um link, qualquer pessoa pode revender um seguro nosso. A gente tem um seguro que a gente está lançando que é para bicicletas. Então, o que é a nossa plataforma? Qualquer bike shop vai poder, através do link, já vender o seguro junto com a bicicleta. Então, isso é um pensamento escalável, é um pensamento que fala, pô, mas como é que eu faço para que qualquer pessoa tenha esse acesso, qualquer pessoa consiga promover o meu negócio? Então, eu acho que quando tu vai começar um negócio, tu já tem que modelar ele para ele ser escalável, né? Eu não sei pensar da forma tradicional, eu fui criado, eu imagino que seja mais difícil de criar nesse pensamento escalável. Mas é tudo exercício que você vai fazer, você tem que fazer exercícios que vão... Como é que eu aumento sem parar o meu negócio? Sem precisar estrutura, aluguel, ponto, né? Sim. Tu tem um negócio com um ponto, qual que é a dificuldade dele? Tu depende... Eu tenho uma loja, qual que é a dificuldade daquela loja ali? Tu depende das pessoas que passam na frente da tua loja, da tua cidade, do teu marketing, do ambiente que tá a tua cidade. Claro, acontece uma catástrofe como aconteceu, acabou a loja, não tem venda, não tem mais nada. Então, o pensamento escalável é como é que são talvez umas 50 variáveis que tu tem que pontuar ali e como é que eu fujo de cada variável dessa e aí tu passa a ter um negócio escalável. Né? Então, os guris já falaram muito bem aqui, os caras são top mesmo, né? Eu só vou complementar com alguma coisa, né? Focando em serviços, né? Primeiro de tudo, validar o serviço. Ele ameniza a dor de algumas pessoas, ou de algumas empresas, é B2B ou B2C. Tu é um remédio para dor ou tu é só mais um no mercado? Depois definir qual é a dor, o produto e qual é a persona, para quem tu vai vender. Isso parece muito óbvio, mas tem muita startup que eu vejo até hoje aí que a persona não está bem definida. Não. Os caras vendem porque o produto é bom, o serviço é bom, mas a persona ele não sabe nem quem compra direito deles. Então investir tempo nisso, saber quem é realmente o meu público, o que ele faz, quais são os desafios dele, acho que é bem importante. Tem muita gente que vende funcionalidade, né? Se a gente vai trazer para tecnologia. Se tu vender funcionalidade, tu vai vender preço. Tu vai ter que ser o melhor preço, toda hora baixar preço e exatamente. Fica refém, né? E tu não tá vendendo uma solução, né? Tu tem que ajudar o teu cliente a crescer. Ele não tem que sentir como se ele estivesse te pagando por um negócio. Ele tem que sentir como, pô, eu tô usando esse negócio porque ele traz muito benefício para mim e eu tô crescendo junto com o negócio. Então, são coisas que não são também tão complexas de tu pensar, só que falta parar para isso. E tem alguns paradigmas, né? Que a gente tem, que é o seguinte. Meu produto dá certo aqui nessa região, mas não dá na outra. Sim. E eu contar uma história, nós estava na Espanha, no ano passado, participando do South Summit, numa missão de 15 startups, 2 do Rio Grande do Sul e uma delas era nossa. Chegamos grandão lá, né? Pô, embaixada, coquetel não sei do que, conversa com o embaixador, stand no South Summit, nós tava grandão, assim, né? Pagamos a nossa passagem, eu acho que é justo, né? E pagamos a hospedagem, a despesa lá, mas tivemos vários contatos lá. Mas o que me chamou a atenção foi numa palestra do CEO da Hotmart. Depois da palestra, a gente foi para a embaixada, que tinha um coquetel. Cara, a embaixada do Brasil em Madrid é um negócio fantástico. E foi trocada por uma carga de minério, assim, e hoje vale 200 mil vezes por causa do local e tal. E aí tava eu, esse cara, e um cara de uma startup de seguros. Essa que quando tu perde o avião, os caras te reembolsam e pegam a causa pra eles, né? E o cara falou pro argentino, do CEO lá, falou assim, cara, aqui no Brasil nós estamos bombando, mas eu não dou certo em Portugal. O público lá é diferente. E nós tomando uma champanhe ali, o cara falou assim, negativo. O ser humano é igual no mundo inteiro. Só muda a cor da camisa. As dores são as mesmas. Lá em Portugal o pessoal perde o avião também. O pessoal fica bravo querendo botar na justiça. Tu não tá sabendo comunicar direito pro teu público português. Talvez seja a linguagem que não tá certa. Aí eu digo, cara, é isso aí, velho. Aí eu lá em Portugal, nós temos clientes em Portugal, fomos dar uma volta em Portugal, visitar nossos clientes. E lá tem um monte de vendedor. A gente saiu para almoçar com os vendedores. E eu vou conhecer um vendedor português, que eu nunca vi, né? Vou vir comparar com o brasileiro. Cara, é tudo igual, velho. O ser humano é igual no mundo inteiro. Se tu for na Polônia, se tu for
as pessoas têm as mesmas dores, têm as mesmas dificuldades e têm os mesmos cacuetes de acordo na sua profissão. Então o cara lá em Portugal, antes do almoço, ele pediu uma cachaçinha. Eu digo, parece que eu tô no interior, aqui no Rio Grande do Sul, né? O cara pediu um vinho, aí tomou um vinho, não sei o que, saiu pra fumar um cigarrinho, e, cara, parece que eu tô... E tava lá em Lisboa, na Europa. Então, qual é a lição que eu tenho, assim, ó, se a tua dor... Se as pessoas têm uma necessidade de fazer a sobrancelha ou fazer a maquiagem, é no mundo inteiro. Então a dor já é escalável por aí. Agora o processo tem que ser escalável, a tecnologia tem que te proporcionar tu escalar. Mas primeiro validar essa dor, e acho que é bem importante. Eu vou dar um exemplo só que eu acho que chama bem a atenção que fala sobre isso. Eu falei de cosméticos ali, e eu trabalho com valuation, né? Faço cálculos de avaliação de empresa. E eu tenho um amigo que tem uma empresa de cosméticos, né? E ele atende muito o setor online, né? E essa empresa era do setor tradicional. Né? E daí o que eu vou querer falar para você sobre isso é a questão do valor de um negócio. Sim. Existe o valor patrimonial, né? Que eu fui visitar essa empresa do setor tradicional. Ela tem toda a infraestrutura predial, né? Um valor patrimonial representativo. No entanto, de valor de negócio muito baixo. O que é um valor de negócio? Ela não tem faturamento, ela não tem resultado, então o valor de negócio dela é muito baixo. Né? Já esse meu amigo, ele tem uma conexão com esse mercado, né? E um potencial de venda escalável que faz com que o valor do negócio dele seja muito maior. Então, acho que isso é bem interessante ser colocado, porque a capacidade de tu te conectar com os clientes, ela faz com que o teu negócio seja viável e tenha mais valor, né? Acho que isso é bem relevante de colocar. Já estamos terminando? Isso. Mas a gente nós estávamos começando agora. Ah, verdade. O papo tá muito bom, a gente aprendeu muito, foi nos muito rápido, divertimos Foi também. rápido. Mas precisamos nos despedir agora. Para quem está nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Obrigada, meninos, por terem vindo participado, contribuído bastante aí com os assuntos, né? Tinha muita coisa ainda pra gente conversar, né, Alex? Nem a metade a gente... Verdade. Mas é que tava muito bom, né? Tem Então, que marcar obrigada, outra Rodrigo. resenha. Vamos marcar a próxima. Mas obrigado a todos, aprendi um monte Obrigado. com esses caras aí. Pô, nós que todo mundo aprendeu aqui. Fique perto de pessoas que não têm tempo e pessoas empreendedoras, que tu vai aprender demais. O teu tempo é muito precioso. E esse dia eu vi um cálculo. O cara que vê 4 horas de futebol por dia, em 10 anos ele deixou 1 milhão na mesa. Se ele tivesse utilizado um tempo, não sou contra futebol, não sou... Mas o cara que vive para isso, quanto tempo ele deixa de aprender, quanto ele deixa de... E não é só futebol, é qualquer coisa. Então pense no tempo que você... O teu tempo é o maior valor que você tem. E como é bom estar aqui ganhando tempo com pessoas tão legais aí. Valeu. Obrigada, Rodrigo, Wellington, Dá um tchau aí. Alexandre. Não, obrigado, eu que agradeço aqui o convite, sempre à disposição. Foi um papo muito bacana aí, nem viu a hora passar, mas a gente tá aí. Falem aí o arroba de vocês, das empresas, que a gente vai deixar aqui embaixo, né, Alexandre? Na descrição também, do vídeo. Na descrição. Meu Instagram é mrodrigo, só mrodrigo mesmo, e da empresa Insta Sprinta. O meu é @wellermel e da empresa é @proverinova. Então, Perfeito. por favor. Então tá. Valeu, gurizada. Obrigado, Obrigada. Bel. Tamo Até a junto. próxima. Valeu, Obrigado. valeu.